Tranquilo? A partir do momento em que a LODF previu que se pode, no caso, escolher administradores pelo voto, ela abriu uma brecha para municipalização. E isso é vedado pela Constituição, lá no artigo 32. Ok? Então, caindo qualquer questão na prova referente à municipalização, a prefeito, questão errada. A LODF é vedado. Tranquilo? Vamos avançar. Ok, já comentei com vocês acerca do artigo 10. À luz dessa questão do SESC de 2006, à luz da LODF, julgue os itens seguintes. Os valores fundamentais que regem a organização do DF guardam paralelo com os fundamentos do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal. Gente, quem trouxe a Constituição, pode observar no artigo 1º que ele vai dizer o seguinte: é a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos seus Estados-membros, do Distrito Federal, dos seus municípios, constitui-se Estado de Direito. E aí ele vai dizer quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeiro é soberania, depois ele vai falar cidadania, dignidade da pessoa humana, no inciso 3º. Vamos lá. E no inciso 4º, ele vai falar da livre iniciativa do trabalho e do cívico pluralismo político. O artigo 2º da LODF vai guardar a mesma correlação. Vai fazer uma correlação com a Constituição Federal. Mas, onde se lê na Constituição Federal soberania, você vai ler autonomia. Ok? O DF não é dotado de soberania. O DF é dotado de autonomia. Tranquilo? A autonomia do DF, ela é uma autonomia política, administrativa e financeira. Então, se você quiser anotar no seu caderno, anote. A autonomia do DF é uma autonomia política, administrativa e financeira. Ok? Vou fazer um parêntese e vou ir lá no artigo 51 da LODF, que vai dizer o seguinte: são poderes do Distrito Federal o Legislativo e o Executivo. O DF não detém poder judiciário. Ok? Anotem isso no caderno de vocês. O DF, olá, não detém poder judiciário. Tá? Sim, professor, mas e o TJDFT, que eu sempre vejo? Gente, TJDFT mantido e organizado pela União, ok? TJDFT mantido e organizado por quem? Pela União. Tranquilo? Polícia Civil do Distrito Federal, mantida e organizada pela União. Polícia Militar, também. Corpo de Bombeiros Militar, União. Tranquilo? Defensoria Pública, União. Ministério Público. Dúvidas com relação a isso? Então, ela guarda sim um paralelo. A resposta está certinha. Ok? Tranquilo? Vamos lá. O DF tem competências legislativas reservadas. Isso eu comentei com vocês no início da aula. O DF tem competência legislativa reservada. Reservada a quem? Aos estados? Só aos estados? Ele tem o quê? Característica híbrida. Competências reservadas ao estado e aos municípios. Ok? Passei sem nada. Beleza? Então a resposta correta, letra E, ok? A competência do DF é híbrida. Ele reserva a competência dos estados e dos municípios, ok? Questão 8.
são objetivos prioritários do DF? Gente, o que a gente percebe é o seguinte com relação a algumas questões. As bancas, elas tentam misturar os objetivos prioritários com os fundamentos, ok? Ela mistura. Então, eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês não fiquem... Tem tanta coisa para estudar, né? Ainda ficar decorando um artigo. Os objetivos prioritários, eles são metas a serem alcançadas. Se você perceber, ele sempre vai começar com um verbo, ok? Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal. Objetivo. Preservar os interesses gerais e coletivos. Objetivo. Os valores sociais. Começou com um verbo? Já matou. Ele não é. Valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira. Olha lá. Valorizar. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o bem comum. Ok? Tenham em mente, os objetivos são metas a serem alcançadas. E a dica do professor? Vai começar com o verbo lá no infinitivo. Ok? Eles misturam um pouquinho querendo pegar o aluno. Na Constituição Federal você pode usar quase a mesma coisa. Tá? Mais tarde vocês vão ter aula de direito constitucional, o professor vai explicar para vocês. Mas sempre as bancas estão lá tentando confundir, tentando, digamos assim, atrapalhar um pouco a vida do aluno, né? Colocando fundamentos nos objetivos. Tranquilo? Com a dica vocês vão matar a questão facilmente. Vamos lá para 9. Analise os itens abaixo. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade, a justiça social e o bem comum. Isso daqui é o que, gente? Objetivo. Por que é objetivo? Olha lá o verbozinho lá. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Começou com o quê? Da prioridade. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ok? Olha lá no 4. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Aí ele vai perguntar, são os objetivos prioritários do DF. Questão número 1, ele é objetivo? O 2 também? 3 também? 4 também? Facinho de identificar objetivos. Gente, o que mais cai em concurso do Distrito Federal é isso. Embolando objetivos e fundamentos, ok? Para tentar pegar o aluno desprevenido. Isso não vai excluir de uma boa leitura do artigo 2º e do artigo 3º não, da LLDF, beleza? Chegar em casa, já anotem aí. Vou ler o artigo 2º e o artigo 3º, tá? Mas te ajuda a não ficar o quê? Decorando inciso de artigo. Tranquilo? Vamos lá. Beleza. Tem que falar acerca das competências. Gente, lá no artigo 15, no artigo 16 e no artigo 17, a LODF vai trazer as competências privativas do DF, em que só o DF irá exercer aquela competência, ok? Só o DF irá exercer, irá fazer aquela atribuição. No artigo 16, a competência comum, ou seja, o DF junto com Estados e a União. E no artigo 17, ele vai trazer a competência concorrente. O que eu preciso que vocês tenham em mente? O rol é extenso, grandão, um monte de inciso. O que eu preciso que vocês tenham em mente para acertar a questão? Vou dar uma dica para vocês. A competência privativa e a competência comum, elas são competências materiais, são competências administrativas, ou seja,
O DF vai executar, vai fazer algo. Tá? As competências do artigo 15 e do artigo 16 são competências materiais, são competências administrativas. Ou seja, algo que o DF deverá fazer, algo que ele vai executar. Tá? A competência concorrente é a competência legislativa. Competência concorrente do artigo 17 é a competência legislativa. Tranquilo? Então, a competência comum e a competência privativa, elas são o quê? Materiais, administrativas. Tranquilo? Vai executar. A competência concorrente, ela é uma competência legislativa. Para você separar a comum e a privativa da concorrente, é a palavrinha mágica legislar. Apareceu legislar na prova, você já vai saber que a competência é o quê? Concorrente. Fazer leis, competência concorrente. Algo que eu preciso que vocês também saibam com relação à competência concorrente. A competência do DF, ela é residual, ela é complementar, ela é suplementar, ok? Ela é residual, ou seja, vai caber à União regulamentar e disciplinar o assunto de forma o quê? Geral. E o DF vai legislar e regulamentar o assunto de forma específica, voltada para a realidade do DF. Tranquilo? Então vai caber à União legislar de forma o quê? G e o DF de forma específica. Ok? Vamos lá na competência privativa. Gente, a competência privativa ela tem uma característica forte, uma característica marcante, que vai ser fácil de vocês identificarem na prova. Qual que é a característica dela? Ela sempre, a privativa, lá do artigo 15, além dela ser material, ela vai tratar de um assunto local, ok? A competência privativa vai tratar de um assunto local, algo vinculado ao DF, algo que não vai, digamos assim, se estender aos outros entes federativos, algo particular, tá? Algo que não convém que a União faça, que os outros estados façam e que municípios façam, ok? Algo particular, voltado somente ao DF. É a competência privativa. A competência comum, o nome já diz, é algo comum. Algo que tanto o DF vai poder fazer, vai poder tomar providências acerca daquilo, como também a União e os demais estados. Tá? Competência comum, ela é comum. A competência comum tanto cabe ao DF como aos estados, como à União. Tranquilo? Sempre voltado para quê? Para aquela atividade administrativa e não a atividade legislativa. Ok? Vamos lá para a questão. Aqui tem muita questão, gente, acerca de competência dos concursos. Geralmente o aluno confunde. Guardem as regrinhas de ouro que eu passei para vocês, ok? Essas regrinhas são imprescindíveis. A competência privativa está vinculada ao quê? A uma característica do DF, uma característica local, ok? A comum ela é comum. Tanto o DF pode executar, como a União, como os demais entes federativos. A concorrente é a competência de legislar. Tranquilo? Vamos lá. A respeito da organização do Distrito Federal, compete privativamente, competência privativa, ao DF, exceto, então tem uma aqui que não é, criar, organizar ou instituir regiões administrativas. Lembra que eu comentei com vocês no início da aula que região administrativa é algo peculiar do DF? Por quê? Porque ele não se divide em municípios, se divide em regiões administrativas. É ou não é uma característica local? Então ela é o quê? Competência privativa. Tranquilo? Tranquilo? Criar, organizar, instituir regiões administrativas em conformidade com a legislação vigente. Certinho, competência privativa.